Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. Vamos aos principais destaques desta quarta-feira, 14 de setembro. O Parlamento Europeu amplia a lista de produtos que podem ser barrados em caso de ligação com desmatamento. Medida deve impactar Brasil e outros países produtores. O governo publica regras para subsidiar a comercialização da laranja produzida no Rio Grande do Sul. Valores praticados no mercado gaúcho estão abaixo do preço mínimo. Após preço do leite pago ao produtor subir por 6 meses seguidos, relação de troca entre a bebida e o milho é favorável para o pecuarista. Na previsão do tempo, amanhã acaba o período de vazio sanitário em várias regiões do Brasil. Hoje a Desirê traz os detalhes para a região de Mato Grosso. E ainda vem bastante chuva para a região do Rio de Janeiro e zona da Mata Mineira. E na série de entrevistas com os principais nomes concorrentes a governos estaduais, hoje Edgar Preto, do PT, fala de suas propostas para o Rio Grande do Sul. Tem ainda as cotações, análises, a sua participação e muito mais. Fique ligado, o Rural Notícias está no ar. O Parlamento Europeu aprovou a ampliação de commodities que devem ser proibidas de importação se estiverem ligadas ao desmatamento. A lista original já incluía a carne bovina, o café e a soja. A proposta é incluir também o milho, a borracha e as carnes de frango, suína e de ovinos e caprinos. Segundo os parlamentares, as commodities não podem ter sido produzidas em terras desmatadas após 31 de dezembro de 2019. Mas, para entrar em vigor, esse pacote de sanções precisa ser aprovado por todos os membros dos 27 países do bloco europeu. Nós pedimos ao Itamaraty um posicionamento a esse projeto de lei proposto pelo Parlamento Europeu que pode afetar exportações brasileiras. Mas até o momento não tivemos retorno. Também solicitamos uma análise ao Ministério da Agricultura sobre os impactos ao setor. Mas até o fechamento dessa edição não fomos atendidos. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária diz que entende que a produção feita em área de desmatamento ilegal deve sofrer com os prejuízos determinados pela legislação brasileira e concorda com as restrições dessas áreas. No entanto, defende que toda a produção agropecuária estabelecida de forma legal e seguindo os parâmetros determinados pelo Código Florestal não são cabíveis de embargos ou restrições de qualquer natureza. E sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o ex-secretário de Comércio Exterior e sócio da BMJ Consultoria, Velber Barral, que já aparece aqui com a gente. Obrigada por nos atender, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa noite. Queria saber como é que o senhor enxerga essa proposta. Bom, nós já vimos acompanhando esse tema na União Europeia há mais de um ano. Na realidade, a primeira proposta nesse sentido foi no Reino Unido, e foi feita uma consulta pública no Reino Unido. Agora, logo em seguida, houve uma proposta da União Europeia, do Parlamento Europeu. Essa proposta foi finalmente votada e, como foi a reportagem, ela restringe bastante a importação de bens que possam vir de áreas desmatadas até 31 de dezembro depois de 31 de dezembro de 2019. Isso causa uma ameaça a vários países, porque, na realidade, os países que exportem para a Europa vão ter que certificar a sua cadeia produtiva. Então, o chocolate exportado para a Europa vai ter que demonstrar que o cacau não vem de área desmatada. Produtos derivados de soja vão ter que demonstrar que não vem de área desmatada. Tem que haver ação na cadeia. Isso, evidentemente, abre margem para medidas protecionistas. E qual que é o impacto direto isso para as exportações brasileiras, caso seja aprovado? Nós temos dois tipos de impacto. O primeiro deles é o impacto burocrático. Quer dizer, quem exportar para a Europa vai ter que ter certificações, vai ter que ter selos, vai ter que ter um programa de compliance demonstrando que sua cadeia produtiva não vem da área de área desmatada. E isso, evidentemente, causa um custo adicional para as exportações brasileiras, já que a Europa é um mercado premium e é um mercado importante para produtos como carne, como soja, como frango. A segunda consequência é sistêmica, porque, na realidade, um dos objetivos da lei europeia é que ela seja estendida também a outros países.
Uma das obrigações que o Parlamento Europeu coloca para a Comissão Europeia é que inclua nos acordos comerciais com terceiros países a obrigação de adotar normas também contra o Brasil pode ser indiretamente afetado em outros mercados também. E qual que é a representatividade para o mercado europeu aqui para as nossas exportações? Quando você observa a exportação de carne, frango, por exemplo, você vai ter alguma coisa por volta de 10 a 15%. Não é uma quantidade tão alta, mas é um mercado premium. O mercado europeu, ele normalmente paga mais por produtos de mais qualidade, produtos que têm uma certificação de mais alto nível, e além das questões da certificação exigida pela União Europeia, muitas vezes as próprias cadeias privadas também exigem suas próprias certificações. Isso acaba dificultando mais ainda o acesso ao mercado europeu por parte dos exportadores brasileiros. Você acredita, então, que isso vai chegar a outros países, então, como você disse, vai ser em cadeia, outros países vão acabar também aderindo a isso? Na medida que há um agravamento da mudança climática global, evidentemente isso gera também reação de muitos países, e o que é uma boa intenção acaba virando uma má barreira. Ou seja, grande parte da agricultura brasileira não vem de área desmatada. O setor mais moderno da agricultura brasileira, nós pegamos papel e celulose, por exemplo, são um setor altamente moderno, de reflorestamento, que certifica a origem de sua produção. Mas o que acaba acontecendo é que uma pequena parte ilegal da agricultura brasileira vai acabar contaminando e encarecendo as exportações brasileiras como um todo. Marral, eu queria agradecer sua participação aqui com a gente, dando a sua análise aí para a gente, que é muito importante. Uma boa noite para você, volte mais vezes com a gente, tá bom? Boa noite, muito obrigado. E olha só, vamos ampliar esse tema agora, conversando com a advogada mestre em Direito Ambiental, a Juliana Matei, que já aparece aqui com a gente. Eu quero saber, além da preocupação ambiental, você enxerga aí um certo protecionismo nessa questão? Boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui com a gente. Kelly, boa noite a todos. Sim, não há dúvidas de que há um certo protecionismo com essas medidas ambientais. Mas pensando do ponto de vista do direito ambiental, né, que é a minha área, não tem, a gente costuma dizer que não tem fumaça sem ter fogo, né? Então, é uma medida protecionista, sim, mas ela nasce de uma realidade fática que é o aumento do desmatamento ilegal na Amazônia. Então, são duas coisas que acabam se conversando aí, e eu teria aqui uma dúzia de outros ditados populares para exemplificar, né, que é aquela coisa de juntar fome com a vontade de comer, e assim vai. E eu queria que você falasse um pouquinho em relação aos prejuízos. Isso pode significar aí possíveis prejuízos para o mercado brasileiro? Sem dúvida, isso pode significar, sim, prejuízo para o mercado brasileiro, porque grande parte da produção agrícola nacional é escoada para esses mercados. Mas é algo, como eu digo, como eu havia dito, que já vem sendo sinalizado há anos. Esse tipo de embargo que está sendo proposto agora pelo Parlamento Europeu, ele não é uma novidade, já houve ameaças dessa forma em diversos outros momentos da nossa história, tivemos que lidar com embargos de por outras origens em alguns momentos, e isso é uma atividade diplomática muito grande por parte, né, das nossas autoridades aqui brasileiras, e também uma profissionalização do próprio produtor agrícola, agropecuário brasileiro. Né? Isso a gente vem acompanhando, eu dou razão à nota publicada pela Frente Parlamentar da Agropecuária de que tem que ser separado, né, o bom e o mal, o certo e o errado, que o que deve estar sendo coibido, de fato, é o desmatamento ilegal, né? Aquele desmatamento que está sendo feito ao arrepio da lei ambiental. Então, pode ser que mesmo aquele produtor que esteja adequado à legislação ambiental, que esteja fazendo o seu dever de casa, acabe pagando uma certa parte da conta por essa iniciativa do parlamento agora. E eu queria saber a sua opinião. Hoje, como o Brasil é visto lá fora, internacionalmente, realmente reflete o trabalho que é feito ambiental aqui no país?
Nós estamos num momento bastante difícil do ponto de vista de relacionamento internacional por conta da imagem que está sendo passada lá fora, no sentido de negar esses fatos que acontecem aqui, né? Então, apesar de nós sabermos que essas medidas elas podem ter um cunho protecionista, temos que saber que nós, brasileiros, né, nós, Brasil, é que somos interessados em colocar esse produto no mercado. Se esse mercado está cada vez mais exigente com essas questões ambientais, nós temos que nos antecipar e fazer um trabalho que consiga entregar a mercadoria dentro dos parâmetros que são exigidos lá fora para não passar por esse tipo de embargo. Então, apesar de a gente estar passando por uma profissionalização cada vez maior, e isso é muito verdade, a agricultura, a agropecuária brasileira dos últimos, não digo nem 20 anos, dos últimos 10 anos, não é mais a mesma, ela já foi bastante transformada. É verdade também que nós continuamos tendo antigas práticas sendo levadas adiante, e não são levadas adiante por pequenos produtores rurais, né, são por grandes ali iniciativas, com grandes investimentos, que acabam maculando, contaminando essa atividade como um todo. Então, isso tem que ser bastante revisto aqui e deveria ser uma pauta nacional, né, de nós conseguirmos disseminar lá fora as boas práticas, os bons dados que nós temos, os bons resultados da agropecuária brasileira, e não só negar que os problemas estejam acontecendo. Só para trazer um dado aqui para vocês, nós temos aqui bastante experiência assim, com o produtor rural, e a gente ainda enfrenta uma resistência muito grande dos produtores com a adequação a alguma legislação ambiental, inclusive, por exemplo, a reserva legal, que no bioma amazônico é de 80%. Então, isso existe desde o Código Florestal de 1965, né? Teve algumas alterações no meio do caminho, é verdade, então talvez seja um pouco mais recente isso, mas há pelo menos 40 anos a gente tem a reserva legal vigorando aí nesse percentual, e a gente continua tendo uma resistência muito grande dos produtores que se sentem vítimas, né, que se sentem com relação a isso. Então, é algo que deveria estar na pauta nacional aí para a defesa do produtor. Juliana, queria agradecer sua participação, ficou alerta aí. Temos que melhorar também o nosso trabalho, né? Fazer um trabalho mais sustentável, mas é claro que o Brasil também já faz esse trabalho e precisa ser reconhecido por isso também. Fica aí a lição para todos nós. Muito obrigada, uma boa noite para você. Muito obrigada, igualmente a todos. E veja a seguir, o governo publica regras para subsidiar a comercialização da laranja produzida lá no Rio Grande do Sul. Valores praticados no mercado gaúcho estão abaixo do preço mínimo. A gente volta já. Estamos de volta à sua tela e olha só, os Ministérios da Agricultura e Economia definiram regras para subsidiar a comercialização de laranja in natura produzida no Rio Grande do Sul. A medida faz parte da Política de Garantia de Preços Mínimos, a PGM, que é acionada quando os valores de mercado estão abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo. As normas publicadas nesta quarta-feira por meio de uma portaria no Diário Oficial da União estabelecem critérios para equalização de preços. Isso será feito por meio de leilões públicos promovidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A portaria cita 2 instrumentos de apoio à comercialização: o Prêmio Equalizador pago ao produtor rural e sua cooperativa, PEPRO, e o Prêmio para Escoamento de Produto, PEP. Tanto o PEPRO, né, Prêmio Equalizador pago ao produtor rural, quanto o PEP, que é o Prêmio para Escoamento do Produto, são políticas que visam garantir o preço mínimo ao produtor rural. Nas operações de PEP, que participam, né, nesse caso da laranja, são as indústrias de processamento de laranja que vão participar dos leilões da CONAB, pagar o preço mínimo aos produtores de laranja do Rio Grande do Sul e assim receber a subvenção.
No caso do PEPRA é diferente, né? A responsabilidade por participar do leilão é diretamente do produtor rural. As regras do governo permitem que a laranja gaúcha seja escoada para qualquer localidade do Brasil e o preço mínimo de referência para as operações de apoio à comercialização já estava definido desde junho, no valor de R$ 24,23 a caixa de 40,8 quilos. Um exemplo, se ele vendeu a laranja a R$ 22,00, né, o preço mínimo é R$ 24,23, no caso o preço mínimo da laranja no Rio Grande do Sul, então ele vai receber esses R$ 2,23 como complemento para que aquilo que ele recebeu da indústria mais aquilo que ele recebeu do governo seja exatamente o preço mínimo. Segundo a Conab, a medida foi adotada pelos Ministérios da Economia e da Agricultura em razão de os valores praticados no mercado gaúcho estarem abaixo do preço mínimo estipulado para a safra 22-23. Em média, o preço verificado no estado nos últimos 3 meses por caixa está em torno de R$ 17,00. Para a realização das operações, o governo federal irá disponibilizar até R$ 7 milhões. O principal benefício do preço mínimo é que o produtor consiga, pelo menos, ser remunerado em relação aos seus a um patamar mínimo de preços, né? Com isso, ele consiga permanecer na atividade, com esse descompasso, né, entre preços que ocorre esse ano não seja um motivo para que o produto saia da atividade, né? Então, a política é uma política de garantia da oferta, né, de regularidade da oferta nesses momentos em que o produtor passa por dificuldades em relação a preços. Defesa da Citricultura Fundecitrus para comentar a medida, porém a entidade não quis se manifestar. E amanhã acaba o período de vazio sanitário em várias regiões do Brasil. Hoje a Desirê traz os detalhes para a região de Mato Grosso. E ainda vem bastante chuvaria aí, ou melhor, chuvarada aí para a região do Rio de Janeiro e zona da Mata Mineira. Confira. Muito boa noite também a todos que nos assistem. E amanhã, mais uma importante área produtora do Brasil estará liberada para a semeadura da safra de verão 2022-2023. São Paulo, Mato Grosso do Sul, o restante aqui de Rondônia, metade sul do estado e todo o estado de Mato Grosso termina amanhã o período de vazio sanitário. E hoje vamos destacar o estado de Mato Grosso, onde há uma expectativa até de chuva para a semana que vem, uma chuva significativa, mas muito cuidado com esses primeiros episódios de chuva, porque ainda não se trata da consolidação da chuva no estado de Mato Grosso. Além disso, a umidade do solo está baixa. A quantidade de chuva, de forma mais significativa, tem ficado concentrada no sul do país, Mato Grosso do Sul, no máximo sul de São Paulo. Aqui no centro do Brasil, o solo está muito seco, então precisa de uma chuva mais regular, mais abrangente, para que seja recuperado esse déficit hídrico. Para detalhar um pouco mais essa previsão de como vai começar e se comportar a chuva no decorrer das próximas semanas, vamos até Sinop, onde há uma expectativa de chuva irregular, pelo menos no começo agora das primeiras pancadas de chuva. Tem previsão para a chuva da semana que vem, como eu falei, um acumulado que pode chegar perto até de 20, 30 milímetros em meados da próxima semana. Mas como eu falei, essa chuva não vai ser abrangente e ela também vai ser de curtíssima duração. Depois disso, vai abrir uma janela de uns 10 dias, pelo menos, de tempo seco. Aí só vai chover de novo na virada do mês, finalzinho de setembro, comecinho de outubro. Tem previsão de chuva forte, inclusive 50, 60 milímetros, só que mais uma vez, essa chuva aqui não vai ser abrangente e não vai ser duradoura. Depois vai abrir outra janela de tempo seco. Olha só, depois aqui do dia 1º de outubro em diante, a expectativa é de tempo seco. Por volta do dia 16, tem previsão de chuva novamente, uma chuva forte, mas que não vem de forma duradoura. Vai abrir mais uma janela de tempo firme e só quando começar o mês de novembro é que a chuva aos poucos ganha mais intensidade. E aí o fim do ano vai ser bem diferente, com uma chuva mais frequente, mais volumosa, mais abrangente e no total, até o fim do ano, a chuva pode não atingir a média histórica, mas não deve deixar de chover e gradualmente a chuva vai aumentar no estado de Mato Grosso de uma forma geral. Agora o produtor vai ter que avaliar
agora esses primeiros episódios de chuva, porque a primeira chuva da semana que vem, ela vem com no máximo 20 a 30 milímetros e depois disso o tempo seca e só tem previsão de chuva forte de novo na virada do mês. Então é uma questão do produtor rural agora ficar de olho na previsão do tempo e avaliar quais são os riscos ou não para ele lançar as sementes com mais segurança no decorrer das próximas semanas. Bom, hoje temos esse corredor de umidade provocando ainda bastante chuva entre Paraná, Mato Grosso do Sul, espalha muitas nuvens também pelo estado de São Paulo. Amanhã tem chuva em toda essa faixa, que vai desde a costa de São Paulo até a região norte, mas cuidado aqui com Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, porque é chuva localizada e com baixos acumulados. Olha aqui o mapa, os maiores acumulados ainda ficam para Santa Catarina, Paraná, e tem previsão para bastante chuva agora no final da semana, entre o Rio de Janeiro e zona da Mata Mineira, acima de 70 milímetros. Na semana que vem, um novo corredor de umidade vai se formar, e eu quero chamar a atenção para essa chuva aqui entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, áreas do sul de Minas, Triângulo, também algumas áreas de Goiás, Mato Grosso, com volumes bem expressivos na semana que vem por causa desse novo corredor de umidade, mas muita atenção. Amanhã termina o vazio sanitário também em São Paulo, Mato Grosso do Sul, e nestas regiões vai ter chuva na semana que vem, mas novamente, em outubro principalmente, a chuva deve dar uma trégua de mais ou menos uns 10 a 15 dias. E olha só, na manhã de hoje, o Canal Rural recebeu os representantes da AproSoja Mato Grosso. Por aqui foram discutidos assuntos como sustentabilidade, conectividade e comunicação no agro. 60 produtores estiveram nos estúdios em São Paulo para conversar sobre temas como sucessão familiar, avanço econômico e sustentável do setor e a importância da comunicação entre os elos da cadeia produtiva. A gente sabe que a comunicação hoje é um desafio gigantesco para todos os setores, em especial o agro, que a gente sofre ataques de narrativas e inverdades, principalmente por parte ambiental, né? Onde o produtor é um dos maiores preservadores, os produtores brasileiros são um dos maiores preservadores do meio ambiente do mundo, né? Então, esse tipo de parceria, esse tipo de trabalho que o Canal Rural realiza em prol do agro, em prol da sociedade brasileira é muito importante. Então, trazer os produtores de Mato Grosso para cá, em especial os representantes da AproSoja, que é a entidade que representa os produtores de soja e milho do estado do Mato Grosso, é importante para que eles tenham conhecimento e para que eles possam trabalhar e auxiliar em parceria com o Canal Rural e com outros meios de comunicação também. O presidente do Canal Rural, Júlio Carnino, ressaltou a importância da comunicação no agronegócio entre a sociedade, assim como em toda a cadeia produtiva do setor. O Canal Rural trabalha há quase 26 anos com foco no produtor rural, ele levar informação, serviço e a gente ser útil para o produtor rural. Então, quando a gente recebe um grupo de produtores de soja de uma região tão importante quanto o Mato Grosso, ou receber produtores rurais aqui no Canal Rural, é motivo de muita honra para nós e de extrema riqueza, porque nós estamos fazendo hoje uma grande troca de experiências. Os produtores estão conhecendo o funcionamento interno do Canal Rural, como os nossos profissionais trabalham, como produzem o conteúdo que chega até a casa das pessoas todos os dias, e nós estamos podendo aprender com eles. Hoje nós ouvimos tantas histórias, tantas provocações, críticas, sugestões dos produtores, que certamente vão nos ajudar a fazer cada vez mais um conteúdo melhor, que seja mais útil a cada dia para o produtor rural de todo o Brasil. É fundamental que a gente construa uma comunicação que traduza de fato o que os produtores estão fazendo no campo, com assuntos, por exemplo, como a sustentabilidade, que hoje o produtor é muito atacado em relação a isso, mas muitas vezes a sociedade conhece muito pouco do que os produtores fazem. E nós temos aqui hoje exemplos incríveis de produtores que já há décadas trabalham com muito foco no tema da sustentabilidade, mas que isso precisa ser mostrado cada vez mais. Então, essa proximidade entre o veículo de comunicação e os produtores rurais é um passo importantíssimo para que a gente possa levar à sociedade esses heróis do campo, que estão todos os dias, e são milhões pelo campo, pelo Brasil afora, e que precisam ser apresentados à sociedade. O preço do leite pago ao produtor no Brasil subiu por 6 meses seguidos, de março a agosto, e o do milho, principal insumo da pecuária leiteira, caiu no mesmo intervalo. Desta forma, segundo o informativo da Scott Consultoria, esta é a melhor hora para o pecuarista adquirir o insumo, dada a relação de troca favorável. Atualmente, conforme a consultoria, são necessários 28,44 litros de leite para se comprar uma saca de 60 quilos de milho.
A receita das exportações brasileiras de ovos totalizaram quase $1.500 mil em agosto, resultado 20,5% maior do que o de 2021. Já no acumulado entre janeiro e agosto, as vendas totalizaram uma receita de $16.270 mil, número 61,7% maior que o efetivado no mesmo período de 2021. O levantamento é da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais elevou as estimativas para a safra de soja do Brasil em 2022. Segundo novos números divulgados hoje pela entidade, a colheita alcançou 126,9 milhões de toneladas, ante as 126,6 milhões calculadas em agosto. Ainda assim, em relação ao ano passado, esse volume representa uma queda de 8,6%. A colheita de café na área de atuação da Cochupé, a maior cooperativa do país dedicada ao grão, atingiu praticamente 98% do total estimado para a safra 2022. Na mesma época, em 2020, último ano de bienalidade positiva, os trabalhos alcançavam 96,6%. Entre as regiões atendidas pela cooperativa, os trabalhos no sul de Minas estão mais adiantados, com percentual acima de 98%. No Cerrado Mineiro, a colheita se aproxima de 97%. Os cafeicultores de São Paulo reportaram a colheita mais lenta, com 96,6%. No próximo bloco tem o fechamento das commodities e ainda na série de entrevistas com os principais nomes concorrentes a governos estaduais, hoje Edgar Preto, do PT, fala de suas propostas para o estado do Rio Grande do Sul. A gente volta já. De volta com o Rural Notícias e vamos conferir agora o fechamento do mercado financeiro, começando com a moeda norte-americana. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, olha aí, R$ 5,17 mais 8, queda aí de 0,18%. E agora o Ibovespa, 110.546 pontos, queda aí de 0,22%. E a gente vai conferir agora como é que fecharam os contratos agrícolas mais negociados em Chicago e Nova York. Olha aí o mercado internacional, soja Chicago novembro, $14,55 em queda, milho Chicago dezembro, $6,82 em queda, trigo Chicago dezembro também, $8,72 contrato em alta, café dezembro, $2,14 em queda, açúcar março de 2023, 17 centes em queda, algodão dezembro de 2022, $1,02 em alta e suco de laranja novembro deste ano, $1,67 também em queda. E aí, fechamento das commodities agora. Soja Rio Grande do Sul, R$ 184,00, alta aí de R$1,00. Milho São Paulo, R$ 87,00 em queda. Boi gordo Cuiabá, R$ 266 em queda. Café Sul de Minas, variação aí de 1.260 a 1.290 também em queda. E algodão Araçatuba, São Paulo, R$ 206,87 estável. E anote aí na agenda, dia 22 de setembro tem a abertura nacional do plantio da soja direto de Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Está chegando a hora da abertura nacional do plantio da soja 2022-2023. O evento que marca o início da 11ª temporada do projeto vai falar sobre a sustentabilidade como diferencial da soja brasileira e as tendências tecnológicas e as boas práticas em busca da alta produtividade. Também vamos falar de clima e mercado. Vai ser no dia 22 de setembro, às 9 horas da manhã, direto da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. A transmissão começa às 9 horas. Acompanhe ao vivo na tela do Canal Rural e nas redes sociais. Projeto Soja Brasil, 11 anos de informações. É isso aí, uma manhã de muita informação. Eu vou estar lá a partir das 8 horas da manhã, já tem café da manhã bem bacana aí para quem for acompanhar presencialmente esse evento. Quem não puder, acompanhe na tela do Canal Rural e nas redes sociais a partir das 9 horas. E pela corrida eleitoral ao governo do Rio Grande do Sul, hoje vamos exibir a entrevista com o candidato do PT, Edgar Preto. O petista está entre os concorrentes mais bem colocados na última pesquisa IPEC, realizada com 1.200 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro. Vamos acompanhar.
Hoje vamos conhecer as propostas de Edgar Preto para o agro do Rio Grande do Sul. Nascido no município gaúcho de Miraguaí, Edgar Preto é candidato pelo PT ao governo do estado. Está em seu terceiro mandato como deputado estadual e sua atuação tem foco voltado para a agricultura familiar e combate à violência contra a mulher. Filho de pequenos agricultores, Edgar trabalhou na roça até a adolescência, quando seu pai foi eleito deputado estadual e a família se mudou para Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2017 e é integrante da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado. Deputado, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, da mesma forma, estou feliz com a possibilidade de conversar com vocês. Pois é, deputado, um tema mencionado pelo senhor diz respeito à manutenção das famílias no campo, a importância da sucessão familiar. Eu pergunto, como incentivar o jovem no Rio Grande do Sul a permanecer no campo? Bom, sabe que eu agora, dia 15 de julho, que é o dia da juventude rural, eu fui convidado para o encontro da juventude da FETAG e o tema era justamente esse, sucessão rural. Sabes que 31% dos domicílios rurais não tem sucessor. O que nós temos que fazer, na minha opinião, humildemente, é garantir que para a juventude rural não seja dado a ela como a única possibilidade, como o que restou para a sua vida, ser um agricultor. Nós temos que formar e tornar o campo atrativo para esse público, para que a juventude tenha certeza que ali ele poderá garantir o seu futuro, poderá se desenvolver, poderá ter uma vida digna, poderá ter renda, dignidade no campo. Então, além de garantir o acesso à terra, garantir políticas públicas, como, por exemplo, a industrialização. Eu acho que é um bom começo a gente colocar as estruturas do Estado a serviço da industrialização para que o agricultor possa ter a possibilidade de organizar essa cadeia completa. Não só produzir ou criar e entregar para a grande indústria, para as grandes empresas fazer a melhor parte, que é a industrialização e a comercialização. Nós temos que garantir que ele possa fazer essa cadeia completa, possa ser dono do seu negócio, possa gerenciá-lo, ter lucro, ter renda e permanecer no campo com vontade, com dignidade. Obviamente que toda a questão da infraestrutura é muito importante, garantir o acesso à internet, garantir o acesso ao conhecimento, garantir novamente a presença da universidade nos seus locais, no seu território, nas suas regiões, para que ele possa estudar, possa se desenvolver, mas continuar no campo, junto com o pai e com a mãe, ou ele construindo a sua propriedade. Enfim, é garantir que o jovem possa ter o direito à escolha, mas se optar em continuar no campo, fazendo a sucessão familiar, ele tenha dignidade. Agora, Edgar, na sua resposta você citou a palavra infraestrutura. Qual que é o seu plano de governo em relação à infraestrutura do agro no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, estradas, questão de energia elétrica? Nós estamos formando o nosso programa de governo, estamos apresentando logo mais um programa que vai dialogar diretamente com essas questões. Nós já temos um compromisso de voltar a ter no Rio Grande do Sul o Plano Safra Agrícola, em que pese é um complemento do Plano Safra Nacional, mas é também a possibilidade do governo organizar todas as ações para o campo. Nós temos sérios problemas aqui no Rio Grande do Sul com a questão da energia. O presidente Lula, quando presidente, constituiu um programa de luz para todos, que aqui para o Rio Grande do Sul foi fundamental, porque muitos rincões aqui do nosso estado, as famílias não tinham acesso à luz, era muito caro. Nós garantimos a luz universal, Agora nós precisamos de um potente programa de reforço da energia. Levar para o campo a energia com qualidade, porque junto com a energia é também a possibilidade da internet chegar em todos os cantos. A questão dos maquinários agrícolas com técnicas modernas evoluiu muito, mas que para funcionar a luz é fundamental para que chegue a internet e para que chegue um sinal de satélite bom, para que se possa utilizar no campo agrícola toda essa modernidade, toda essa infraestrutura nova que se tem. Então, nós temos esse compromisso de garantir isso. Nós aqui no Rio Grande do Sul precisamos também urgentemente constituir um fundo
para enfrentar com muita força a questão das estiagens, criar uma cultura não só de convivência com o sofrimento, com a falta de chuva na seca, mas uma cultura de constituir parte do orçamento do nosso Rio Grande para colocar nesse setor que tem tanta importância, tem uma potência extraordinária na nossa economia, em torno de 40% do nosso PIB vem da economia. Então, ao nosso ver, você fazer investimento com o nosso orçamento não é despesa, é justamente um grande investimento com um setor que faz a economia reagir positivamente. E quais são as suas prioridades aí para os agricultores familiares, aí, que são muito importantes, né, na questão da constituição da agricultura brasileira? Bom, esse é o local da onde eu venho. Com muito orgulho eu venho da agricultura, venho do interior. Eu sei aonde que o sapato para essa gente aperta. Nós aqui, infelizmente, pela falta de apoio, de incentivo, de políticas públicas para a agricultura familiar, que é a grande responsável pela produção de alimentos, nós estamos abastecendo nossos mercados com produção que vem de fora. Não é possível continuarmos nesse estado produtor, que tem um solo fértil, que tem um povo trabalhador, que tudo que se planta dá, nós estamos pagando a cesta básica mais cara do país. Nós, infelizmente, estamos vendo o Rio Grande do Sul conviver com a vergonha da fome. Nós temos que incentivar a agricultura familiar, tirar como prioridade, colocar a estrutura do Estado a serviço desse setor para a gente aumentar a produção, aumentar a oferta e diminuir o preço dos produtos nas prateleiras do supermercado. Não dá mais para as pessoas se endividarem para comprar comida. E isso nós vamos modificar esse quadro, na minha opinião, se a gente tiver uma oferta maior. Ter o agricultor com a possibilidade de ele escolher o que vai plantar, mas aquele que optar em produzir comida, nós temos que garantir que ele vai ter renda, que ele vai ter dignidade. E o Estado, na nossa opinião, e será assim no governo que nós vamos implementar, poderá ser o grande cliente da agricultura familiar, por exemplo, colocando esses alimentos, esses produtos, na alimentação escolar, nas compras institucionais, que já está assegurado por lei, que no mínimo 30% deve ser comprado da agricultura familiar. Aqui no nosso estado não está se obedecendo nem o mínimo. Nós vamos lutar, vamos organizar a produção para garantir, com passos largos, que poderemos ter 100% da compra institucional da merenda escolar, colocar na mesa das pessoas, colocar na alimentação das crianças, uma alimentação com sinônimo de saúde, com alimentação saudável. Edgar Preto, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul pelo PT, obrigado pela sua participação aqui no Canal Rural. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado pela oportunidade, viu? Valeu. Pois é, produtores gaúchos, então, continue acompanhando a nossa cobertura das eleições 2022. Acesse essa entrevista e outros conteúdos relacionados às eleições no nosso site www.canalrural.com.br/eleições 2022. E amanhã você vai ver a última entrevista da série no Rio Grande do Sul com o candidato do PP, Luiz Carlos Reins. E o Rural Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Tchau.